É o primeiro vídeo que eu faço sobre isso aqui no canal. Eu estou acostumado a fazer reviews complexos, detalhados, overclock, testes comparativos, tecnologias recentes, mas eu vejo que nos comentários existem muitas dúvidas básicas, falando sobre socket, compatibilidade, memória RAM, frequência, M2, enfim. Então esse é um experimento para ver como é que vai ser a reação de vocês. Eu pretendo trazer vídeos desse tipo quinzenalmente ou semanalmente, apenas um, e, claro, manter o conteúdo padrão do canal, os reviews, comparativos e testes, que é o que vocês mais gostam. Então, esse é o primeiro vídeo da série O Básico do Hardware. Vamos entender um pouco mais sobre a nossa querida placa-mãe. Aproveite essa pequena pausa para conhecer os nossos parceiros, Loja Terabyte Shop, os melhores hardwares e os melhores PCs gamer para todos os bolsos. Precisou de reparos em seus componentes? Conte com a GTEC Informática, orçamento sem compromisso. E para o Water Cooler Custom, importação sob demanda e soluções personalizadas, conheça e visite a Performance Solutions, os links estão na descrição. Bom pessoal, vamos começar aqui então. Eu tenho várias placas-mãe aqui para mostrar para vocês. Eu vou tentar não entrar em termos técnicos e sim ser o mais simples possível para que os iniciantes na área de hardware compreendam. Se você ficou com alguma dúvida, deixe nos comentários e também acompanhe a série que deve sair aí a continuação em breve aqui no canal, tudo bem? Então essa aqui é a placa-mãe, ela se chama assim porque ela recebe todos os componentes. Tem uma definição interessante dela na Espanha e os caras chamam ela de placa base lá. Então isso faz mais sentido, a placa base para tudo. Aí assim você consegue entender um pouco melhor. Aqui eu tenho uma placa-mãe para Intel 8ª geração, aqui eu tenho uma placa-mãe para AMD Ryzen, tá? Essa aqui é a placa-mãe da esquerda, H310BR, é uma placa que está custando uns R$380, R$420, alguma coisa desse tipo. E eu tenho aqui uma A320 MS2H que está mais ou menos na mesma faixa de preço dos R$400, ok? Então, essa série de vídeos vai seguir com uma linha Intel básica e uma linha AMD básica. Então, com isso vocês já sabem que existem placas para CPUs Intel e placas para CPUs AMD. Essa placa não recebe CPU Intel e nem essa recebe CPU AMD, ok? Se você olhar embaixo da placa-mãe, nós vemos que as trilhas de comunicação, que são esses risquinhos, se reúnem em torno dessa área e em torno dessa área. Essa área aqui é o chipset e aqui nós temos o processador. O chipset, ele cuida de informações importantes da sua placa-mãe, slots, SATAs, USBs. O processador faz o processamento de tudo que está acontecendo dentro do seu computador e as informações da memória RAM ficam armazenadas nela de forma temporária para que o sistema possa ler essas informações. Então o sistema operacional, os programas que você abre, os seus jogos ficam na memória RAM. Por isso que é importante ter uma boa quantidade de memória RAM no seu sistema, tudo bem? Isso aqui é bem o básico de como funcionam as coisas. Um detalhe importante, alguns poderão falar assim, mas Lucas, você está tocando na placa sem usar pulseira antistática, sem usar luvas, tá? Eu nunca queimei nada por estática e olha que eu mexo com hardware todos os dias há pelo menos 6 anos e nunca tive nenhum problema. Então é a escolha de cada um, tá? Aí vocês decidem o que vocês querem fazer aí. Claro, eu também não preciso ficar desnecessariamente passando a mão em tudo, tocando nos componentes aqui, porque passa gordura, passa suor da mão e você pode sim ter problemas com algum tipo de componente, até mesmo a bendita da estática, tá? Então observe que eu tenho aqui essas duas placas, elas são do tipo micro ATX, mas elas têm tamanhos diferentes. Essa aqui é um pouquinho menor. Aqui eu tenho uma placa que é do tipo mini TX. Olha só, é um quadradinho, cara. Aqui eu tenho uma placa que é do tipo ATX, ela é bem grande. Observe que tem mais espaço entre alguns componentes, cabe mais componentes, né? E eu tenho também uma micro ATX que é um pouco maior na lateral, ela é um quadrado. Essa aqui são placas retangulares, essa aqui é um quadradinho, ó. Certo? O que você tem que se atentar é: cabe no meu gabinete? Você vai pesquisar o gabinete que você quer e o fabricante informa, olha, cabe ATX, micro ATX ou ITX. Tem ainda a EATX, né, que são placas bem maiores que não cabem em todos os gabinetes. De uma forma geral,
as placas que você mais vai encontrar no mercado são as Micro ATX. Elas são placas mais baratas, tá? As ATX são placas que têm mais componentes. Basicamente, a grosso modo, a diferença é essa. Aqui, por exemplo, essas placas eu tenho apenas 2 slots de RAM. Ó, essa aqui também tem 2 slots de RAM. Apenas um slot para placa de vídeo. Já aqui eu tenho uma placa que é um pouco melhor, tem um chipset melhor. Depois eu vou falar sobre chipset. Ela tem 4 slots de RAM, 2 slots para placa de vídeo e 4 slots X1 desses aqui pequenininhos. Então, ela é maior, tem mais componentes, são mais espaçados entre eles. Observe que aqui nessa placa, o PCI Express, olha só, esse primeiro slot PCI Express está bem colado aqui com o último componente, certo? Já nessa aqui, existe um espaçamento a mais, ó, tá? Porque é uma decisão de layout do próprio fabricante, tudo bem? Mas observe que ela consegue trazer um espaçamento a mais porque ela é um pouquinho maior. Olha aí, ó, tá vendo, ó, ele é um pouquinho maior, consegue ser um pouquinho mais espaçada. Então é isso que você vai encontrar basicamente. Tudo bem? Vamos falar sobre o socket então, que é uma área também bem importante. Vou dar um zoom aqui para vocês. Olha só, esse aqui é um socket AMD, o nome dele é AM4, puxa a trava ele abre, baixa a trava ele fecha. Esse socket ele é do tipo PGA, ou seja, os pinos estão no processador e não nele. Eu vou mostrar aqui, por exemplo, ó, um processador Ryzen. Olha só, esse aqui é um CPU Ryzen atual. Eu puxo a trava, instalo o processador. Ele vai ter uma ordem certa para você fazer isso, tá? Baixo a trava e fiz a fixação. Depois eu vou mostrar isso com mais detalhes para vocês. Mas olha só, a ordem certa é essa aí, ó. Slots de RAM ali, o CPU, o nome do CPU vai estar aparecendo aqui e esse pininho alinhado com esse canto aqui, ó. Tudo bem? Então, observe que esse CPU da AMD, ele tem os pinos aqui. Vou tentar focar para vocês. A câmera não vai ajudar muito, mas vamos lá. Tá vendo que os pinos estão no CPU, os pininhos eles são levantados ali, ó. Na plataforma da Intel atual, eles usam o tipo LGA. Por isso que você vê os sockets LGA 1150, 1151. Olha só, na plataforma Intel tem uma capinha no socket que protege ele. O tipo de as travas aqui, né, são um pouquinho diferentes. E você observa que aqui os pinos estão aqui. Olha lá, ó. Os pinos estão no socket da placa-mãe. Então o CPU Intel ele vai ser um pouco diferente. Olha como é que ele vai ser. É como se os pinos fossem raspados. Os contatos elétricos estão ali, mas os pininhos não são aparentes. Tá vendo ali? Então, basicamente, essa é a diferença física entre o CPU Intel e a AMD. Deixa eu tentar colocar aqui para vocês verem melhor. Olha só. Diferença física entre eles. Pinos na AMD, sem pinos na Intel. Certo? E na Intel também, a forma de encaixe é muito simples. O CPU vai ter duas entradinhas, eu não sei o nome certo disso aqui, ó, dois buraquinhos aqui, ó, um de cada lado. Ó. E no socket você vai ter 2 pedacinhos de plástico ali também. E aí, ó, é simplesmente você fazer um encaixe aqui, só colocar, tá? Uma dica para quem vai instalar processador, especialmente da Intel, não fique tentando encaixar, tipo assim, assim não encaixa, tenta do outro lado. Não, você tem que ir no lado certo, porque esses pinos amassam, e se o pino amassar, sua placa-mãe pode parar de funcionar, pode até queimar o seu próprio processador, entrar energia onde não deveria entrar, entendeu? Então, você olha certinho, encaixa, vai bem devagar, coincide, solta o CPU bem devagarinho ali, tudo bem? E aí você fez a fixação, encaixou aqui, ó, pronto, o CPU está instalado sem dor de cabeça. Quero tirar o processador. Dá para tirar assim, o que eu não gosto muito porque o CPU é muito fino aqui na lateral, ou dá para tirar assim é mais fácil. Assim eu consigo um contato melhor com ele. Cara, já aconteceu comigo de eu puxar assim, desse lado, e quando eu tava assim, puxando de um lado,
o outro lado bateu e amassou o pino. Já aconteceu comigo. Então, eu tiro assim, ó, devagar, sem dor de cabeça. Não vou usar a placa-mãe mais, vou colocar a capinha. Esse socket Intel nunca pode ficar sem a capinha, tá? Porque os pinos deles são aparentes. Eita, pega, a capinha tá difícil aqui. Ó, coloquei a capinha para não usar mais o processador, a placa-mãe, certo? Então são cuidados importantes que você tem que ter ao manusear essas placas. Então, sobre sockets, por enquanto é isso. Socket AMD, socket Intel. É claro que existem vários tipos de sockets, eu volto a falar sobre isso no vídeo de processadores. Nós temos aqui o circuito de alimentação, que fica próximo ao conector de alimentação do CPU. Aqui entra a energia do CPU, que é filtrada, reduzida para a tensão necessária, e com isso você tem a alimentação do processador. Nesse caso é um conector de 8 pinos, você precisa necessariamente usar um conector de 8 pinos aqui. Observe que no caso dessa placa-mãe Intel específica é 4 pinos. Tem placas que vão ser 8 pinos, tem placas que tem 2 conectores de 8 pinos, tem placa que tem um de 8 e um de 4. Então você precisa alimentar corretamente de acordo com a sua placa-mãe. E todas as placas-mãe terão um conector de alimentação principal de 24 pinos. Esse conector faz a alimentação de vários recursos da placa-mãe. Isso aqui vai ser unânime, todas as placas-mãe sempre vão ter um de 24 pinos. A não ser as mais antigas, que tinha aqueles de 20 pinos, mas estou falando de coisa nova, coisa moderna, tudo bem? Bom, aqui nós temos os slots de memória. Eu vou voltar a falar sobre isso porque é um assunto também bem complexo, que precisa de um vídeo à parte, mas basicamente essas duas placas usam o mesmo tipo de memória, que é a memória DDR4. Observe que aqui eu tenho contatos elétricos e tipo como se fosse um suportezinho, uma pecinha de plástico que termina o contato elétrico e continua aqui, tá? Isso vai diferenciar os tipos de memória. Eu vou pegar aqui, por exemplo, ó, uma memória DDR4, olha só, observa que esse buraquinho vai estar na mesma posição. A forma de encaixar é muito simples. Observe que eu tenho um lado maior e um lado menor. O lado menor vai ficar para a parte de baixo da placa-mãe. Você vai sempre seguir essa regra ao usar DDR4. Ó. Tá vendo? Ó? Colocou, empurrou de um lado, empurrou do outro, ouviu as duas travas, travou a memória sem dificuldades. Tá? Quero tirar a memória. Olha só. Vou mostrar aqui para vocês. Puxa a travinha de um lado, puxa a travinha do outro, tira a memória. Tá? Eu volto a falar sobre isso, vou explicar isso com mais detalhes para vocês. Mas hoje as placas-mãe usam DDR4. Você ainda pode encontrar memória DDR3 no mercado, que basicamente vai ter essa posição aqui um pouquinho diferente. Tem outras coisas que mudam também, mas por hora o que vocês precisam saber é isso. Tá? Aqui nós temos as portas SATAs, que são portas para você conectar HDs e SSDs através de um cabo SATA. Ele encaixa apenas de um lado, então não tem erro isso aqui. Depois eu volto a mostrar isso quando eu for montar um PC completo para vocês, né? Vou mostrar aqui para vocês, ó, que nesse caso aqui elas estão em posições diferentes, em cores diferentes, mas isso não afeta em nada, tá? Aqui a gente tem 4 portas SATAs, tem placas-mãe que terão 6 portas SATAs, as placas melhores, tem 6, tem placas que tem até 8 portas SATAs. Então basicamente é isso, o que diferencia uma placa-mãe da outra é a quantidade de recursos, é o que ela tem para te oferecer. Tem placas que terão muitos recursos, tem placas que terão poucos recursos e claro, existe uma diferença no preço, é isso o que justifica. Como que eu desligo o PC, tiro tudo da tomada e continua com o relógio atualizado? Graças a essa bateria que faz não só isso, mas outras coisas ficarem sempre ligadas dentro do seu sistema. Enfim, basicamente é isso. Aqui na parte de baixo você vai ter conexão de USB 3.0 para você ligar no seu gabinete. Sabe aqueles as saídas USB 3 e USB 2 que você tem no seu gabinete? Você vai ligar através de um cabo aqui. Aqui você tem os readers do painel frontal que fazem a ação do botão de power, de ligar, o botão de reset. A luzinha do HD LED fica piscando no seu gabinete, enfim. Aqui nós temos slots PCI Express, o slot X16 é para placa de vídeo e outras placas, né, placas de áudio, placas de captura. Os slots X1 tem outras funcionalidades, às vezes placas de rede, enfim. Embora essa placa já tenha uma placa de rede, você não precisa colocar isso. Finalmente, aqui na parte de trás, a gente vai ver as conexões de áudio,
a conexão de rede. As USBs pretas geralmente são 2.0, as USBs azuis geralmente são 3.0. Observe que elas são compatíveis, eu posso colocar um pendrive que funciona aqui na 3 e funciona na 2 sem nenhum problema. Porém, se o meu HD externo, por exemplo, ele é 3.0, é melhor que eu use uma porta 3.0 para aproveitar melhor a velocidade dele do que usar na 2.0. Funciona? Funciona, mas vai perder um pouquinho de velocidade. Aqui eu tenho as saídas de vídeo, que é o HDMI, a DVI e a VGA. Eu vou usar isso aqui só se eu estiver usando um processador com gráficos integrados. Se eu estiver usando uma placa de vídeo, eu vou usar o cabo de vídeo na minha placa de vídeo. Ah não, vou usar um gráfico integrado. Aí eu vou usar uma dessas conexões de acordo com o que eu tenho no meu monitor. É que eu tenho portas PS2 para mouse e teclado, que não são tão usadas mais hoje em dia. Essa placa-mãe aqui, observe que ela tem um slot PCI Express, os dois X1, e a parte de trás é um pouco mais simples, ó. Tem menos saídas de vídeo, tem menos USBs. Então essa é outra coisa que é diferenciada de acordo com a placa-mãe que você vai pegar. Tá? Tem placa-mãe aí bem moderna que tem até Wi-Fi, cara. Compensação, ó, olha essa plaquinha aqui, ITX. Ela tem a USB 3.1, que geralmente é na cor vermelha. Ô, foco, me ajuda, foco, me ajuda. Olha aí. Ela tem a USB 3.1, ela tem até o Wi-Fi aqui que eu falei pra vocês, ó. Ela tem até a conexão DisplayPort de vídeo, que é uma placa já um pouquinho mais diferenciada. Você pega aqui uma placa Z370, como ela tem um chipset melhor, ela deve ter mais recursos, embora a placa é bem pobre de recursos. Parece estar vazio as coisas aqui, olha só. Dá para colocar a minha mão aqui, quase não tem nada de recurso. É bem estranho. Mas enfim, basicamente é isso, cara. Esse aqui é o vídeo inicial. Se vocês gostaram, eu volto a falar sobre o assunto, tá? Eu sei que para quem é leigo no assunto, para quem nunca viu isso, eu talvez falei muita coisa, mas é difícil resumir isso, tá? Então, às vezes você já tem bastante conteúdo sobre isso na internet, sobre o básico, mas muita coisa está obsoleta. É vídeos de 2013, 2011, 2008. Então, eu quero trazer esse tipo de vídeo para 2018, com placas que são encontradas no mercado hoje para quem quer montar o seu primeiro PC ou quer aprender da manutenção básica, trocar componentes de forma segura e correta, tá? Então, se você gostou, deixa o seu like, seu comentário é importante e digam aí, devo continuar com essa série? Um grande abraço e até mais. E, eventualmente, se eu esquecer alguma coisa, eu volto a falar em próximos vídeos.